Coronavírus, DF tem quinta morte. Foi de um PM que estava internado em Hospital do Gama. Na capital federal já são 377 casos da doença. Medida emergencial, a gente explica em detalhes o pacote que permite suspensão de contratos, mas garante pagamento de salários. Prazos prorrogados, comércio do DF segue fechado até início de maio e escolas só voltam em junho. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição já está no ar. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, a gente começa o Band Cidade com informações atualizadas sobre o coronavírus no país e também aqui no DF. Quem traz para a gente os detalhes ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Qual que é o quadro? Como é que está a situação? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. É de praxe, a gente começa o Band Cidade falando sobre o coronavírus e com atualizações do Ministério da Saúde. Eles acabaram de confirmar 7.910 casos do novo coronavírus aqui no Brasil. Tivemos aquele aumento médio de cerca de 1.100 casos que já vem se repetindo desde o início dessa semana, como a gente vai falando. Essa deve ser a tendência, então, para os próximos dias, próximas semanas. O número de casos tendo uma disparada. São 299 mortes também por conta da Covid-19 aqui no Brasil, sendo que 188 mortes aconteceram somente no estado de São Paulo. Aqui em Brasília, nesta quinta-feira, há poucas horas, foi confirmada a quinta morte aí por conta do coronavírus. O policial militar Romildo Pereira, de 50 anos, ele morreu, ele estava internado em um hospital particular do Gama. Ele estava internado nessa unidade desde o dia 26 de março. No Distrito Federal, são 377 casos confirmados da doença. A gente sempre traz as ações do GDF, as ações que estão acontecendo no Brasil também aí no combate ao coronavírus. Uma parceria entre a Secretaria de Saúde e a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF pretende agilizar, trazer mais agilidade aí aos testes rápidos da doença. Eles, com 5 milhões de reais, serão usados para a compra de materiais e insumos para esses testes do coronavírus. Tem também aqui o GDF disponibilizou canais de atendimento para dúvidas, para atender as pessoas com deficiência aqui do Distrito Federal. Eles podem buscar esses serviços pelos telefones 190, 193 e também o 199. Lá eles recebem atendimento personalizado, eles podem buscar tirar as dúvidas e também solicitar atendimento específico aí. O Ministério da Saúde ainda comprou 200 milhões de itens de saúde para atender o sistema de saúde de todo o Brasil. Eles serão distribuídos para estados e municípios e essa carga aí deve durar cerca de 60 dias. Já foram distribuídos aí nessa semana 40 milhões de materiais para esses estados e municípios. Esses 40 milhões devem durar 20 dias. Tudo isso para tentar evitar que ocorra um desabastecimento de máscaras, de todos os utensílios que os profissionais de saúde utilizam aqui no país. Juliana. Certo, obrigada, viu, Rodrigo? Boa noite. E o coronavírus ainda não atingiu o pico no Distrito Federal. O GDF espera mais de 1.000 casos até o fim de abril. Por isso, o governador se antecipou e já prorrogou o decreto. O isolamento social agora vai até o dia 3 de maio. E as aulas estão suspensas até 31 de maio. Mas o novo decreto traz pequenas mudanças no que pode ou não funcionar. É o que você confere na reportagem de Camila Lopes. Com as portas fechadas, os comerciantes tiveram que se reinventar. Esta loja, por exemplo, aderiu ao atendimento por mensagem para não perder o cliente. Já esta outra deixou um recado que ficaria fechada até o dia 5 de abril e desejou sorte e proteção a todos. Pois é, mas esse comunicado aí já não vale mais. O comércio, com exceção de alguns setores, vai ter que manter a suspensão das atividades até o dia 3 de maio. Pelo novo decreto do governador Ibanez Rocha, 22 feiras permanentes poderão funcionar a partir do dia 6 de abril, mas só podem abrir as bancas que vendem alimentos. Seu Manuel trabalha há 17 anos com produto orgânico. Ele continua vendendo nesse espaço que também funciona com serviço de drive-thru, mas mesmo assim diz que as vendas caíram cerca de 50%. Muita gente gostava de chegar aqui na feira, na banquinha aqui, e pegar o produto.
escolher o produto do jeito dela. Hoje não, tem criança, tem idoso, então eles preferem que a gente entrega para eles, para não ter esse contato assim no dia a dia com as pessoas. Mesmo com a decisão de reabertura das feiras, o seu Lázaro diz que prefere continuar comprando em bancas como a do Manuel, em que não há aglomeração de pessoas. Por enquanto, manter assim, sem o contato, fazendo a encomenda com antecedência e só passando para pegar. Eu acho que é mais tranquilo. O novo decreto permite o comércio de alimentos em feiras e o funcionamento de clínicas médicas e veterinárias. Mas as aulas em escolas e faculdades particulares e públicas só vão funcionar de maneira presencial em junho. Ficarão suspensos até o dia 3 de maio, entre outros, eventos públicos e esportivos, cinema e teatro, academias, museus, parques, zoológico, boates e casas noturnas, shoppings, salões, igrejas, bares e restaurantes. As medidas são para tentar conter o pico do número de novos registros em meados de abril. A recomendação do isolamento social, ou seja, para que as pessoas fiquem em casa, permanece. E está no Diário Oficial de hoje a medida provisória que permite suspensão de contratos e redução da jornada de trabalho e de salários. O programa vai atender 24 milhões e meio de trabalhadores. No pacote de medidas para preservar o emprego e dar suporte às empresas, o governo zerou por 90 dias a cobrança do IOF em operações de crédito, que hoje é de 3%. Os cofres públicos deixarão de arrecadar 7 bilhões de reais. Além disso, o pagamento da PIS/COFINS e o recolhimento do FGTS foram adiados de abril e maio para agosto e outubro. O governo detalhou também a medida provisória que prevê diminuição de jornada de trabalho e salário por até 3 meses. Nesse período, o trabalhador vai receber um complemento do governo. São 3 níveis previstos para a redução. Se o corte for de 25% do salário, o trabalhador vai receber um benefício de 25% do equivalente ao que teria direito do seguro-desemprego. Lembrando que o teto do seguro-desemprego é de R$ 1.813. Se a jornada e o salário forem reduzidos à metade, auxílio de 50%. E se a redução for de 70%, o benefício será de 70% do seguro-desemprego. Isso será feito por acordo individual ou coletivo, dependendo da faixa salarial, e tem prazo de 3 meses. Está prevista também a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho por até 60 dias. Se a empresa fatura por ano até R$ 4.800.000, ela não vai pagar nada ao funcionário. Nesse caso, o trabalhador recebe 100% do valor do seguro-desemprego. No caso das empresas com receita maior que R$ 4.800.000, o empregador vai pagar 30% do salário ao funcionário e o benefício será de 70% do seguro-desemprego. Nas duas situações, os benefícios serão mantidos. A medida provisória define também um período de estabilidade para o trabalhador. Quando houver a retomada da produção e do trabalho, após o estado de calamidade pública, o funcionário não poderá ser demitido. O tempo dessa proteção será igual ao da medida adotada. Se houver suspensão de contrato por 2 meses, por exemplo, ele ficará estável por 2 meses. E em casos de demissão, após esse período, o trabalhador não terá nenhum tipo de desconto quando for receber o seguro-desemprego. É importante que se dê um espaço de respiro, uma tranquilidade para empresas e para trabalhadores, para que possam, em conjunto, mediante negociações individuais e coletivas, na particularidade de cada uma das empresas, identificando quais foram as dificuldades econômicas encontradas por cada uma delas, para que possam chegar a um bom entendimento em como se manter as duas pontas dessa equação. E foi aprovado também, mas só que em primeiro turno, o projeto de lei que obriga a redução de pelo menos 30% no valor das mensalidades das escolas particulares do DF. O segundo turno está marcado para a próxima terça-feira, mas até lá, os distritais podem chegar a um acordo com os donos das escolas.
Os distritais aprovaram o texto em sessão extraordinária. O projeto de lei de autoria do presidente da Câmara Legislativa, que autoriza a redução proporcional de mensalidades da rede particular de ensino, contou com 21 votos favoráveis e 2 abstenções. Segundo o PL, a rede particular será obrigada a reduzir mensalidades em no mínimo 30% até o fim do plano de contingência do novo coronavírus instituído pelo governo do Distrito Federal. De um lado nós temos os empresários, donos das instituições, do outro lado nós temos os pais de alunos e os alunos que pagam essa conta. Acontece que a prestação do serviço não está acontecendo e os pais estão pagando a conta como se as aulas estivessem sendo dadas. A redução seria válida até o fim da quarentena, que no caso das escolas vai até o fim de maio. Mesmo antes da votação, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal havia sinalizado ser contrário à aprovação da medida. Por conta disso, os dois lados vão se reunir ainda nesta semana. São em torno de 568 escolas. Dessas 568 escolas, aproximadamente 80% são micro e pequenas empresas. E não tem condição de assumir uma redução da ordem de 30%. Isso pode significar não apenas a falência delas, mas a demissão de um número significativo de professores, hoje em torno de 20 mil entre colaboradores e professores no setor, tá? Assim como a falência dessas empresas e a desorganização do setor, que hoje atende em torno de 170 mil alunos. A previsão é de que o projeto seja votado em segundo turno na semana que vem. E as pessoas que não têm onde morar e vivem nas ruas estão entre os grupos mais desprotegidos para enfrentar a infecção pelo novo coronavírus. Aqui no DF, eles aguardam a ajuda do governo anunciado há 2 semanas. Os locais que seriam preparados para abrigar essas pessoas com banheiros e dormitórios ainda não estão prontos. A repórter Camila Lopes tem mais informações. O atraso na entrega do espaço de acolhimento para pessoas em situação de rua foi provocado pelas chuvas da semana passada e também pelos transtornos decorrentes da pandemia do coronavírus. Como o material para a montagem da estrutura viria de Goiânia, essa entrega precisou ser adiada. O governo ainda não tem previsão de quando esse espaço montado aqui no Autódromo de Brasília vai começar a funcionar. Ainda segundo o GDF, o local tem capacidade para atender até 200 pessoas que vão contar com roupas limpas, alimentação e dormitório. O pronto-socorro do Hospital de Base passou por adequações para proteger pacientes e funcionários do coronavírus. Quem vai trazer os detalhes é o Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham a gente. É isso, Juliana, uma preocupação não só com os pacientes, mas também com os profissionais de saúde que estão aí nessa linha de frente neste combate à pandemia do coronavírus. Então, essa medida importante que foi adotada, essa divisão em alas lá no Hospital de Base a partir de agora. A ala norte vai continuar atendendo aí os pacientes, digamos, de doenças comuns, né? Trauma, por exemplo, a gente sabe que quando a pessoa sofre um acidente aí na rua, sofre um trauma, ele é levado lá para o Hospital de Base, que é o hospital de referência para esse caso, inclusive para cirurgias também nessa área. Então, a ala norte reservada ainda para esses casos e para as demais doenças. E a ala sul reservada agora exclusivamente para atendimentos de caso da Covid-19. O Instituto de Gestão Estratégica, que faz a administração do Hospital de Base, diz que quer instalar por lá cerca de 50 leitos aí para este atendimento, especialmente para esses pacientes com coronavírus, que é aquele atendimento especializado que precisa, na maioria dos casos, daquele respirador, ou seja, a pessoa que acaba tendo complicação precisa de respirar com a ajuda desses aparelhos, então essa UTI precisa estar preparada para receber esses doentes. E, além disso, lá no Hospital de Base também, eles definiram rotas de saída de materiais e de resíduos também, Juliana, tudo isso para evitar a contaminação. Tá certo. Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite. Boa noite. E vamos ver como é que está o trânsito nesse momento pelas câmeras do DR. A gente aproveita para dar uma olhada na cidade, na movimentação da cidade. A gente começa o nosso giro na EPTG.
Vamos ver como é que está a movimentação lá na IPTG. Olha aí, aí a IPTG, bastante carro, né? Tem bastante gente na rua. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos em quarentena. O trânsito está tranquilo, mas tem bastante carro na rua. Na verdade, essa daí é estrutural, né? A gente está vendo que está aberta nos dois sentidos, essa é estrutural. Tem bastante carro na rua. Agora a gente vai para EPTG. Vamos ver se abre aí a EPTG ali. Vicente Pires. Não, deu uma travada aqui no trânsito. Bom, a gente está vendo de uma forma geral que tem muita gente ainda na rua, né? A nossa intenção também é mostrar isso, porque a gente sabe que o trânsito está tranquilo, afinal estamos em quarentena, mas olha aí, tem bastante carro na rua, o pessoal tem que ter responsabilidade, ficar em casa, porque pode estar levando vírus de forma assintomática para dentro de casa, contaminando a família inteira, né? Bom, agora a gente vai ver como é que fica o tempo amanhã. A previsão é da Somar Meteorologia. Olá, Juliana. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Por enquanto, o tempo segue firme na maior parte do estado de Goiás. A chuva, se vier, será localizada. E amanhã, a sexta-feira, também vai ser um dia de sol e chuva isolada. Nas áreas mais ao sul do estado, é que a chuva poderá ser mais forte por causa da proximidade de um sistema frontal. Amanhã, em Brasília, o dia vai começar com 18 graus e a máxima prevista é de 29 graus. Em Goiânia, antes da chuva mais forte, a máxima alcança os 32. Rio Verde terá máxima de 30 graus e com temporais entre a tarde e a noite da sexta-feira. E olha, manda aqui pra gente um vídeo relatando como é que você e sua família estão se adequando à quarentena, como é que está a convivência dentro de casa, o que vocês estão fazendo para superar esse momento difícil. Nós vamos mostrar os vídeos aqui nos nossos telejornais, então aí anote aí o nosso número, é o 999769204, mande o vídeo pelo WhatsApp. E muita gente está fazendo exercícios físicos em casa. Pois é, a gente está mostrando aqui no Band Cidade vídeos que vão te ajudar a manter a forma nesta época de quarentena. Quem está dando as dicas é o personal trainer Guigo Lopes. Confere aí o terceiro vídeo. O primeiro exercício que a gente vai fazer é a subida na caixa. Deixa eu passar para cá. A gente vai colocar essa caixa aqui, ou uma banqueta, um banquinho. É importante que ele seja bem firme, bem rígido, bem sólido, que não tenha perigo de você balançar ou cair. Colocou a perna direita em cima da caixa e a gente sobe. Terminou, a gente desce sem usar a perna esquerda. Isso é muito importante. A força do meu corpo eu coloco sempre no calcanhar da perna direita. Eu subo e eu desço. Tá muito difícil. Sobe, coloca a perna esquerda e desce com a perna direita. É importante descer freando o seu movimento. Não pode despencar de uma vez. A gente vai fazer 15 repetições com a direita, 15 repetições com a esquerda, mesma coisa, tronco ereto, abdômen contraído, a gente faz 15 repetições com uma e 15 repetições com a outra. Na mesma banqueta, vai posicionar as duas mãos em cima, faz a posição da prancha, a perna lá atrás, é importante o quadril durinho, abdômen contraído, e a gente vai fazer um movimento de vir com o tronco com a perna para frente. Esse é o movimento. Rapidinho, não pode ficar subindo o quadril enquanto faz exercício. A gente vai fazer esse exercício 30 segundos, o máximo de velocidade que puder. Descansa 30 e a gente volta e faz mais uma vez. Eu quero ver vocês fazerem aí de 5 a 8 vezes sem parar. 30 segundos descansando, 30 segundos fazendo. O próximo exercício, a gente não usa mais agora a banqueta e a gente vai para o chão. A gente vai fazer uma flexão com prancha. O exercício, então, a gente começa com a prancha. É importante o peito fechado, abdômen contraído, quadril durinho, joelho esticado. E a gente está bem ativo aqui. Eu vou subir e vou descer. Eu subo com a outra mão e desço com a outra mão. Coloca o joelho no chão e vai fazer o mesmo exercício. Sobe e desce. E sobe de novo e desce de novo. Ok? O importante, abdômen contraído, glúteo contraído, joelho esticado. Quem precisar, coloca o joelho no chão. Vai fazer sobe e desce 15 vezes, de 10 a 15 vezes. Descansa 30 a 40 segundos e repete mais uma vez. Vamos repetir 3 vezes esse exercício. Tenho certeza que vocês vão ficar ofegantes. Combinado? Um grande abraço e a gente se vê amanhã com novas dicas do Guigo Lopes.
Essa prancha aí é difícil. Olha, veja a seguir no SOS Saúde, vamos saber que cuidados quem tem tuberculose deve ter durante essa pandemia de coronavírus. Imagens agora da PNB. A gente volta já já. O mundo enfrenta uma pandemia, mas não podemos esquecer de outros desafios. Um deles é reduzir o número de vítimas de tuberculose, até porque a doença pode ser uma causa de agravamento da infecção pelo novo coronavírus. Por isso, é importante não descuidar da prevenção, mesmo durante essa onda de Covid-19. Sobre o assunto, a gente vai tirar algumas dúvidas agora com o infectologista Davi Urbais. A gente começa perguntando a diferença entre essas duas doenças infecciosas. A resposta na tela. A tuberculose é uma doença infecciosa que se transmite também via aérea, fundamentalmente, mas a diferença do coronavírus, ela se transmite por aerosóis, por aquelas pequenas gotículas fragmentadas que ficam em suspensão no ambiente, portanto, com uma capacidade de transmissão e de atingir a parte mais profunda do sistema respiratório muito ampla. Agora a gente quer saber do doutor quais são os cuidados, para quem já teve tuberculose, quais são os cuidados que deve tomar em tempos de coronavírus? Na tela a resposta. Os cuidados que se teve com a tuberculose é exatamente o cuidado que nós também recomendamos para o coronavírus, porque nós estamos perante duas infecções, uma por micobactérias, que é a tuberculose, e outra por um vírus, que tem como alvo fundamental a via aérea. Agora, a gente perguntou para o doutor Davi se os remédios para a tuberculose, que fazem efeito bem rápido, diminuem logo os sintomas da doença, como tosse, a febre, a perda de peso. Esses remédios podem ser usados no tratamento do coronavírus? Vamos ver a resposta. Para a tuberculose, felizmente, nós temos medicamentos muito eficazes. Eles se usam de forma combinada e eles, em 15 dias de uso correto, diminuem e interrompem totalmente a infectividade dos pacientes com tuberculose pulmonar, fazendo com que ela pare de se transmitir. Portanto, nós temos no tratamento da tuberculose uma grande ferramenta de controle da propagação dessa doença, muito diferente aquilo que acontece com o coronavírus. Quando a gente está tratando tuberculose, essas são drogas que são especificamente contra a micobactéria. Ela não tem nenhum efeito no coronavírus, que até hoje é uma nova infecção com a qual o ser humano está lidando, que não tem nem medicamento específico, nem vacina. Seria muito bom, se desse. E os casos de tuberculose aqui no DF, no ano passado, foram mais de 500 registros da doença. O doutor vai comentar sobre isso? Em relação aos dados de tuberculose no Distrito Federal, ela é uma unidade que se distingue do resto do país por ter uma incidência de tuberculose muito baixa. Essa tuberculose que se registra no território do Distrito Federal, ela tem comportamentos idênticos ao que a gente vê no Reino Unido, nos Estados Unidos, muito baixo em relação com o resto do Brasil. Se comparados, por exemplo, com o que ocorre em locais da cidade do Rio de Janeiro, nós podemos ter situações muito semelhantes à África do Sul, onde nós temos mais de 100 casos por 100 mil habitantes de tuberculose. Bom, e para finalizar, perguntamos para o doutor Davi se é possível confundir os sintomas da tuberculose com os sintomas da Covid-19. A resposta. A possibilidade de nós confundirmos os sintomas de tuberculose com o de Covid-19 é muito remota. A tuberculose é uma doença de manifestação crônica e o principal fator definidor para nós examinarmos o paciente com suspeita de tuberculose é o que a gente chama sintomático respiratório. O que é isso? É que o paciente tenha tosse
por 21 dias ou mais. Portanto, não tem absolutamente nenhum tipo de interseção entre aquilo que nós fazemos com a suspeita de coronavírus e o que a gente faz com suspeita de tuberculose. Uma pessoa com coronavírus jamais teria uma sintomatologia, quando sintomático, que fosse branda por 3 semanas. Tá certo, a gente agradece a disponibilidade do Dr. Davi de gravar as respostas para a gente. E veja a seguir, agendamentos para emissão de identidade estão suspensos. Imagens agora da ponte JK, a gente volta daqui a pouco. Estão suspensos os agendamentos para emissão de identidade. Permanecem abertos apenas os postos de identificação biométrica para atendimentos de urgência. Para isso, a pessoa deverá comparecer a um dos postos sem a necessidade de agendar. Mas é necessário comprovar a urgência, como, por exemplo, para a contratação profissional. Nesses casos, a identidade é entregue no dia seguinte à solicitação. Bom, e a gente segue falando da importância de ficar em casa. Nas redes sociais está rolando uma foto que faz uma montagem com as vagas nos estacionamentos destinadas aos idosos. É uma brincadeira, mas a mensagem é que os idosos que estão no grupo de risco devem ficar em casa. Peçam a um parente ou um amigo para fazer as compras. A solidariedade está em alta. Peça a um vizinho mais jovem para ajudar, porque o vírus está nas ruas e quanto mais evitar o contato com ele, maiores as chances de você não se contaminar e nem contaminar a família. E olha, reforçando, manda aqui pra gente um vídeo relatando como é que você e sua família estão se adequando a essa quarentena, como é que está a convivência ali em família, o que vocês estão fazendo para superar tudo isso, toda essa tensão que está acontecendo. Nós vamos mostrando os vídeos aqui nos nossos jornais, então o nosso número é o mesmo do WhatsApp, 999769204. E por hoje é isso, obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você, até amanhã, fique em casa. Tchau, tchau.